Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui com mais uma live do Museu de Ciência Ricardo Ferreira, que fica aqui na cidade de Petrolina, Pernambuco. E a ideia dos diálogos impertinentes é falar de divulgação científica, falar de popularização da ciência, numa linguagem simples, numa linguagem para que o povo entenda de ciência. E hoje nós temos aqui duas figuras importantes aí na militância e na execução de projetos de educação científica e divulgação científica do Brasil, que é o professor Jean Carlo, da Olimpíada Nacional de Ciências, e o professor João Canali. Os dois são doutores, e eu não vou fazer muitas apresentações aqui formal do currículo de cada um, mas um é químico com doutorado na área de educação, e o outro é físico, não é isso, o Canali, com doutorado aí na área de astronomia. Sim. Hoje é um momento especial, a gente está aqui concorrendo com os cantores aí, com os sertanejos, e falar de ciência e falar de divulgação científica num momento como esse, para a gente é muito importante, e para a galera que vem acompanhando aqui o museu, Ricardo Ferreira, Na realidade, o formato nosso aqui é dialógico, é bem freiriano, e a ideia é interagir bastante com o público que entra fazendo as perguntas, e vocês podem fazer as perguntas aqui no decorrer. E a gente já começa aqui um diálogo impertinente, já perguntando logo. E aí, como começou tudo, hein? Eu sei que vocês já estão repetindo isso várias vezes, mas é muito importante para quem está aqui nos assistindo e não viu ainda vocês contarem essas histórias, É com vocês aí. Começa por Canal, já bateram um pau aí, por aí? Tá bom, deixa eu começar aqui, mas inicialmente agradeço a oportunidade, para falar aqui no canal no museu. E é sempre um prazer falar sobre o que a gente faz com muito gosto, já há muito tempo. Porém, as Olimpíadas Científicas no Brasil já tem aí, acho que mais de 3 décadas. A mais antiga foi a matemática, Depois, por algum tempo, tivemos a de química, depois parou, depois recomeçou. Acho que a de física também teve um início, depois parou. Mas, enfim, em 98, 99, começaram várias quase que simultâneas. E aí, desde então, o número delas tem crescido. E atualmente tem umas 30 Olimpíadas de conhecimento no Brasil, no ensino fundamental, ensino médio, algumas no ensino superior, inclusive, E a Olimpíada de Astronomia, em particular, nasceu, então, em 98. Portanto, esse ano faríamos aí os 23 anos, já a edição de número 23. E é claro que, ao longo desse tempo, ela foi tendo aí uns desdobramentos, uns filhotes, digamos assim, Como a Mostra Brasileira de Foguetes, jornadas de foguete, jornada espacial, A gente é quase que obrigado, pelo governo federal a participar de Olimpíadas internacionais. Fundamos, então, uma Olimpíada Latino-Americana, participamos da fundação da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, participamos de uma Olimpíada Internacional de Astronomia que ocorria na Rússia. Então, temos aí muitos anos de história para contar. Mas tudo começou com a cara e a coragem, isso é que é importante, No início não tinha recurso nenhum para essas Olimpíadas, que começaram aí há 22, 23 anos, No passado, o CNPq não tinha edital para Olimpíadas, então foi iniciativa da Sociedade Astronômica Brasileira, no caso de astronomia. A de física foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física, a de química, assim também, a de matemática já vinha aí, já uns 10 anos ocorrendo. Então, foi iniciativa dessas sociedades científicas, preocupadas em colaborar, de certa maneira, com o professor, no seu dia a dia, na sala de aula, mesmo que à distância, colaborar com esses professores, motivar o aluno, premiar alunos, encontrar talentos e dar algum estímulo mais para eles prosseguirem. Então, esse é o espírito das Olimpíadas Científicas. Não é o de simplesmente competir, não é mostrar qual é a escola que é melhor que qual. A gente evita ao máximo publicar ranking de escola. A gente não publica, aliás, ranking de escolas, são realidades muito distintas para você ficar comparando escolas, Todas teriam que ser muito boas, obviamente. Então,
esse não é o objetivo. O objetivo é tentar ajudar alunos e professores a entenderem mais astronomia, astronáutica, foguetes, mandar material instrucional ao professor quando possível. Agora, nessa era, né, moderna, fazer vídeos explicando como explicar determinados fenômenos que a gente percebe que nos livros didáticos são explicados com uma certa deficiência, propor materiais didáticos de baixo custo, aí que o professor possa improvisar e, assim, melhor dar a sua aula, usando algum recurso material. Então, esse é o objetivo da Olimpíada. Nasceu em 98, graças à iniciativa de um professor de física, que trabalhava em Belém, lá no Pará, organizou uma Olimpíada e, ao final do ano, ao ir à Olimpíada Internacional de Astronomia, descobriu que tinha que ir um astrônomo junto e ele era professor de física. Aí ele veio falar comigo, então, a partir daí, fomos para essa primeira Olimpíada Internacional de Astronomia na Rússia e, em 99, então, já iniciamos a organização da Olimpíada no âmbito da Sociedade Astronômica Brasileira. Depois, mais uns 3 ou 4 anos, fizemos uma parceria com a Agência Espacial Brasileira e daí introduzimos a astronáutica, né? Os alunos se empolgam com astronomia e com astronáutica, apesar de não ter, né, essa disciplina, obviamente, não ter professor dessas disciplinas, obviamente, né, ter muito pouco dessas ciências nos livros, mas são temas que atraem a curiosidade do aluno, até do adulto, do professor também, né? De modo que a Olimpíada foi crescendo a cada ano, desde 98 até 2008, saímos de zero aluno, claro, né? Até 400 mil alunos lá em 2008. Chegou em 2009, foi o Ano Internacional da Astronomia. Então, a gente conseguiu mais verbas para divulgar mais a Olimpíada e a gente dobrou o número de participantes em 2009, quando foi para 860 mil alunos. De 2009 até o ano de 2017, ficamos ali mais ou menos em 800 mil alunos por ano. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas oscilando ali. E no ano passado a gente bateu o recorde que estava parado em 2009, quando tivemos, então, em 884 mil alunos, né, participando aí da 22ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Geralmente são 7 perguntas, né, de astronomia, 3 de astronáutica. Tem uma única fase, talvez isso atraia um pouco os professores, né, porque é um pouco menos de trabalho, né? Tudo se passa no ambiente da escola, ele recebe a prova, aplica para os seus alunos no único dia, corrige ele mesmo, ele tem que corrigir mediante as soluções que a gente fornece, que a gente chama de gabarito. Então, ele faz parte do processo. Então, ele vê o que o aluno errou, o que o aluno acertou, às vezes, o que ele pensava que era certo, mas ao ver a solução que a gente mandou, ele vai descobrir que ele também erraria a pergunta se ele fosse responder, né? Porque, afinal, ele não estudou astronomia no seu curso de graduação. Tem muitos professores que são de biologia, geografia, de história, de ciências, poucos de física. Então, a formação dele não é, obviamente, de astronomia, muito menos de astronáutica. Então, é natural que ele estudou por conta própria, estuda no livro didático para ensinar ao aluno. E se o livro não ajuda, claro, ele vai ficar com as limitações que o livro, né, também dá, né? Por isso, a prova é bem informativa, né? As resoluções são bem comentadas. Atualmente, estamos fazendo até vídeo comentando as provas, para você ter uma ideia. Ou seja, não é só dar o gabarito, tá certo, por isso, por aquilo. Então, a gente vai e até comenta a pergunta, a resposta e tudo mais, né? Então, estamos fazendo vídeo com todas as provas anteriores, de modo que ele pode ver a pergunta, ver a resposta e até ver um vídeo comentando tudo isso, né? E premiação, né? Na Olimpíada tem que ter premiação, né? É um atrativo ali, é a premiação, né? E todos nós gostamos de ser premiados. A gente gosta de receber medalha, a gente gosta de receber troféu, distinção, né? Todo mundo gosta, né? Você nasce brincando, competindo, porque você quer ganhar o jogo, você quer ganhar a brincadeira. É intrínseco do ser humano, entendeu? Falar que a gente não gosta de competição é dizer que a gente não gosta de Copa do Mundo, né? A gente gosta de competição, a gente gosta mais ainda de ganhar. É ou não é? Por isso, a gente faz 50 mil medalhas da UBA, 50 mil medalhas da UBA. Porque o impacto que isso tem no peito de uma criança
ninguém pode medir, mas com certeza vai ter um bom impacto. Ele vai ficar feliz da vida, o professor vai se sentir recompensado pelo seu trabalho, porque o sucesso do aluno reflete o trabalho bem feito do professor. Os pais dos alunos, então, pô, meu filho é um gênio, minha filha é uma gênia, né? O diretor da escola vai ficar satisfeito. O prefeito vai lá, não, a minha escola pública aqui é de grande qualidade, porque os nossos alunos estão ganhando medalha. Então, cria-se ali um círculo, né, virtuoso, onde o aluno tende a estudar mais, o professor se empolga, o diretor se empolga, o prefeito se empolga, de repente, né, dá mais atenção ali à escola. Por isso a gente premia em grande quantidade. Ainda assim, são cerca de 5% dos alunos que são premiados, né? Mas o impacto ninguém consegue medir. Certamente é um aluno que vai querer participar de novo, vai participar de outras Olimpíadas também, porque se ele ganhou numa, opa, eu sou inteligente. Se ganhar nessa, eu vou ganhar da ONC também, entendeu? E o aluno que tem uma Olimpíada no seu currículo e uma medalha no seu currículo, é um aluno que já se destaca em relação aos outros, com certeza, entendeu? E se ele participa mais de um ano, porque ele participa, né, tem várias opções de Olimpíadas para ele participar. E o Brasil tem umas 30 Olimpíadas, então de uma delas você vai participar, né? Mas a escola tem que abrir as portas, né? E às vezes isso não acontece. Às vezes a escola fecha a porta para o aluno participar, né? Ao invés de convidar o aluno, se inscrever a escola, às vezes a gente recebe o aluno reclamando aqui, professor, eu quero participar, mas minha escola não se inscreve, entendeu? É tudo bem, né? Vai fazer ali na outra escola, que lá eles participam e o professor lá está de braço aberto esperando você. Né? Vê só o absurdo. O aluno quer participar e a escola, não, isso vai dar muito trabalho, não tem como tirar cópia da prova, não tem internet, já tem trabalho demais. Infelizmente, né, sempre tem um ou outro que acha que é impossível, né, abrir essa porta mais para o aluno, descobrir o talento dele, né, concorrer a uma medalha. E aqueles que participam de Olimpíadas Internacionais, meu irmão, esses daí vão estudar até no exterior com bolsa integral. É o que normalmente tem ocorrido com os alunos brasileiros, né? Mas mesmo esses que são de escola pública e ganham medalhas, tem colégios particulares aí de altíssimo nível que vai e convida esse aluno, vem estudar aqui conosco, com tudo pago, entendeu? Porque um bom colégio quer ter sempre os melhores alunos dentro do seu quadro, né, de estudantes, né? Por Bom, isso, pronto. participe, é o que a gente sempre recomenda. Dá trabalho, mas dá prazer também, né? Claro. Educação, né? Educação e os nossos contextos. Então, nesse sentido, vamos ouvir também aí o professor, né, Jean, com a Olimpíada Nacional de Ciência, esse contexto aí da Olimpíada, o surgimento, a gênese, como foi gestada. Vai lá, professor, a peteca está com você. Bom, boa noite a todos, né? Sou o professor Jean Carlo e coordeno nacionalmente a Olimpíada Nacional de Ciências, né? Ela é uma Olimpíada bem mais recente, é uma Olimpíada pensada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia a princípio, né? E ela vem dentro de um contexto que vem meio na contramão do que está acontecendo em termos de participação governamental nas Olimpíadas do Conhecimento. O Canal, né, não me deixa mentir, aí de uns anos para cá, o valor que tem ido para os editais do governo que financiam Olimpíadas Científicas tem diminuído, e como tem diminuído, tem contemplado menos gente. Mas a gente, mesmo assim, todas as Olimpíadas têm conseguido se manter e fazer. Esses dias eu estava dando uma olhada num site de um rapaz que faz treinamento com Olimpíadas, essas coisas, são, acho, umas 40 e poucas Olimpíadas que tem em todo o Brasil, Olimpíadas do Conhecimento, das mais diversas áreas. A pulverização ficou muito grande, e não é que tenha sido ruim, mas isso possibilitou uma participação maior dos estudantes. Se tem mais certames, tem mais alunos participando, o público atingido pelas Olimpíadas do Conhecimento acaba sendo maior, né? E uma coisa também que tem acontecido e que incentivou as Olimpíadas do Conhecimento como um todo foi a iniciativa da Unicamp, agora a USP, e muitas faculdades estão se movimentando, universidades estão se movimentando, para que haja também cota para alunos que são oriundos de Olimpíadas do Conhecimento. Né? Alunos que se destacaram, tiveram bastante sucesso nas Olimpíadas, eles teriam uma certa quantidade de pontos ou entrada diferenciada na universidade. Então, isso é um estímulo também.
para que os estudantes possam participar. Eu comecei a participar originariamente nas Olimpíadas de Química, já são mais ou menos 15 anos participando das Olimpíadas de Química até hoje, e em 2014 para 2015 surgiu a Olimpíada Nacional de Ciências. O Ministério da Ciência e Tecnologia, quem está envolvido com Feira de Ciência, Olimpíada, sabe que tem a Coordenação Geral de Popularização das Ciências, né? E a Coordenação Geral de Popularização da Ciência teve a ideia de fazer, por que não fazer uma Olimpíada das Ciências de um modo geral? Que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, por que não fazer? Aí, inicialmente, Química e Física foram convidados, né? Foi-se uma tentativa de fazer a primeira Olimpíada, não deu muito certo, acho que foi primeiro para a Federal da Bahia, não deu certo, voltou. Aí veio para a Universidade Federal do Piauí. Nós fizemos a primeira versão em 2016, com a expectativa de atingir pelo menos 5 mil alunos no Brasil. 80 mil, a gente conseguiu, fazendo prova. Depois, em 2017, na segunda versão, desculpe, a gente teve 100 mil alunos, em 2018, 203 mil alunos. Aí, no ano passado, em 2019, que foi a quarta versão, o governo federal lançou o programa Ciência na Escola e a UNC entrou no programa Ciência na Escola. A gente teve um aporte maior de recursos e a gente teve uma visibilidade maior também e a gente teve quase 2 milhões de estudantes participantes no ano passado. E isso, estudantes que fizeram prova, né? A UNC, ela atualmente tem Química, Física, Biologia, Astronomia e História. A UNC, ela não tem questões de Química, questões de História, de Astronomia. Ela tem questões interdisciplinares. As diferentes sociedades científicas, né, a UBA mesmo, o Canale e o Eugênio estão participando da elaboração das questões, né? A gente tem desafios, em que esses desafios são colocados para os alunos em várias situações em que ele possa resolver e remeter. E o sucesso tem sido grande. No ano passado, com essa quantidade de participantes, a gente teve 53% dos alunos premiados de escolas públicas. Normalmente acontece o contrário, né? As particulares têm uma premiação maior, tem turmas preparatórias e tudo, mas a pública surpreendeu a gente. A premiação foi bem maior no ano passado. Esse ano, a comissão executiva da UNC se reuniu lá no Ministério, né, o Canal estava presente, e a proposta dele, a gente quer premiar até 100 mil alunos esse ano. Se você pensar 100 mil alunos no universo de 2 milhões, é só 5%, que está dentro do que a própria OBA premia, né? Então, a gente vai tentar fazer isso. No dia de hoje, né, que é dia 10 de julho, ainda faltam praticamente um mês para terminar as inscrições, a gente já está com 1,5 milhão de alunos inscritos. Então, é uma quantidade grande, porque a gente mudou o foco, né? A prova era presencial, as escolas recebiam, igualzinho a UBA, recebiam a prova, imprimiam, aplicavam, corrigiam, mandavam o resultado. Mas com a história da pandemia, a gente não sabe ao certo quando vai voltar, a gente desenvolveu um modus operandi totalmente novo. As provas vão ser digitais na UNC. Eu não vou dizer online, porque mesmo que o estudante não esteja online, ele vai conseguir fazer a prova assim mesmo, né? Se ele tiver um aplicativo no celular dele, está lá nativo, está lá embutido. Quando chegar na data X, é disponibilizada a prova, ele pode fazer. E até 72 horas depois, ele entrar em qualquer internet, a prova é enviada, né? Então, ele pode fazer a prova em casa, sentado no meio da praça, do lado do colega dele. Cada um é gerada uma prova diferente para cada estudante, né? Os objetivos da UNC, né, o principal deles, eu acho, que remete a todas as Olimpíadas Científicas, é justamente a divulgação das ciências. Porque, para tudo, você tem uma situação que está no mundo inteiro agora de pandemia e você assiste o noticiário. E qual a propriedade intelectual que todos nós temos para entender o que está sendo dito ali? Será que estão mentindo para a gente? Será que é fake news aquilo que estão falando? Será que é verdade? Ninguém sabe. Como que você sabe? Se você detém o conhecimento científico. Se você sabe, se você entende, ninguém te engana. Então, divulgar ciências para que cada vez mais pessoas possam participar, possam ter acesso a isso, é um dos principais objetivos, né? E eu acredito que nesse ponto, né, a ONC não tem outra fonte de financiamento, é só o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acho que está acertando bastante nisso, né? A gente tem descoberto novos talentos. Eu tive algumas solenidades de premiação,
Aí, vou dar um exemplo, em Pernambuco, a solenidade de premiação foi no mês de dezembro, né? O auditório, mas ficou tão cheio, que a gente teve que buscar estratégias para conseguir que todos recebessem a premiação, né? O secretário de Educação, porque está transmitindo o Museu de Pernambuco, né? O Fred esteve lá, participou com a gente, tudo. Foi um evento muito bom. Então, essa descoberta de novos talentos é essencial. Então, a gente proporciona esses desafios, né? E eu acho que as Olimpíadas fazem uma coisa. O Canalha estava falando das escolas particulares. A gente ajuda, sabe o quê? A melhorar a educação básica. Que esses alunos que participam de Olimpíadas, lá na frente, esses alunos são os maiores destaques, tanto da escola pública quanto da escola privada. Então, esse é um fator que vai, em vez de ter o mau exemplo da escola, o bandido que é herói, a gente tem o colega que é herói, ganhou medalha. Olha que legal, minha cidade aqui no interior de Pernambuco, na cidade tal, a escola teve 3 alunos medalhistas. Mas como assim? E daqui a gente conseguiu. Vocês foram merecedores, assim como no Brasil inteiro, um monte de gente ganhou e também ganhou. E agora? Quer dizer, então eu posso? Pode. Então, as Olimpíadas possibilitam isso. A felicidade de um pai, a felicidade de uma mãe, que chega na solenidade, vê o filho lá, coloca a medalha, ele recebeu aquilo. E não é só isso. Os certificados que as Olimpíadas geram, ó, a propaganda lá no canal. Os certificados que as Olimpíadas geram é muito importante. Eu tive um ex-aluno, né, meu de ensino médio, que quando ele aí foi para graduação e tudo, quando ele foi tentar uma vaga no mestrado, ele empatou em número de pontos com o outro candidato lá. A diferença que fez ele entrar e o outro ficar foi justamente um certificado de ter tirado medalha na Olimpíada, né? Olha a importância que faz. E se esse movimento de universidades continuarem a abrir espaço para que alunos oriundos que foram medalhados em Olimpíadas tenham acesso por cota, por isso, né, eu acho que vai auxiliar mais ainda a gente, né? E a UNC está aí. Antes da pandemia, a gente tinha uma expectativa de chegar a 4 milhões de alunos. Eu achei meio difícil depois disso, mas com esses números que a gente já tem, com essa quantidade de inscritos, ainda faltando um mês, talvez a gente chegue lá, a gente consiga, né? Ok. Rapaz, é gente, hein? Que maravilha. Ô Canali, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu conheço os seus textos de ensino experimental de astronomia desde 96. Eu acho que os textos você tem até um pouco antes, né? E que ensinava ali a construir lunetas de tubo de PVC. Tinha alguma parte lá de teatro relacionado à dança dos planetas. E a minha origem é lá do Espírito Santo, né, da UFES, né? E lá a gente tinha uma oficina que se chamava Observando o Céu como Galileu, e a gente comprava um kit luneta de uma empresa que não existe mais, da Optovac, né? E aí comprava as lentes, né? E nós recebemos o apoio da Tigre, né? E a Tigre doou canos, né, para que as crianças construíssem, né, as lunetas. Então foi uma coisa, nós fizemos assim, uma oficina, ela durou acho que mais ou menos uns 2 anos, né? Nós formamos mais de 1.000 alunos, e tanto alunos de escola pública, né, e alunos, né, da escola particular. E naquele período lá, né, nós percebemos que houve uma ampla participação, né, dos jovens na Olimpíada brasileira, né, de astronomia. Estou falando lá de 98, 99, nós fizemos esse mapeamento, né? Mas eu estou querendo fazer a seguinte reflexão. A gente está num momento aí de negação da ciência, né, que a ciência ela não está sendo, né, valorizada, né, tanto pela sociedade quanto pelos órgãos governamentais, né? Ao mesmo tempo tem uma contradição de necessitar da ciência para a descoberta da vacina e para os tratamentos aí, né, para a cura do Covid-19, né? E aí eu gostaria até de estender para o próprio Jean como é que a gente está num momento aí da anticiência, necessitando da ciência, e você tem aí perto de 4 milhões de pessoas, né, tentando fazer aí participando de uma Olimpíada, né? Coloca já aí a polêmica para vocês aí, para a gente debater, e depois a gente vai interagir, né, com o nosso público, que já tem várias perguntas, né? O maravilhoso dessa participação aqui, nas Olimpíadas, é que
Na ONC não tem uma ciência só. Canário, o seu microfone está desligado. Eu acho que foi por isso que não deu certo. Falando aí. Na ONC a gente tem a participação de várias ciências. Então, tem a ciência biologia, a ciência química, a ciência história, a ciência astronomia, né? A ciência física. Então, elas interagem e os desafios que a gente está propondo levam justamente contra isso. Não há como negar a ciência. Se você nega a ciência, você nega o seu próprio conhecimento de mundo. Como que você vai entender o mundo se você não entende ciência? Não pode haver essa negação de ciência, nunca. Olá, boa pergunta. Essa história de ter uma negação de ciência é que a internet propiciou que a massa fale com a massa, né? No princípio, você tinha só a imprensa impressa, lá Gutenberg fazendo o seu jornal, tinha algumas poucas empresas, né, que eram os donos dos jornais e tal, né? Depois veio o rádio, já deu uma popularizada um pouco mais, né? Nas comunicações, ficou mais barata a tecnologia, etc. Depois veio a televisão e tal, que dominou, né? Mas agora vem a internet, meu. E na internet todo mundo fala para todo mundo. Bem, e até aquele que não sabe nada fala o que quer. Como, por exemplo, esses daí que ficam subestimando, né, digamos assim, os avanços da ciência, estão fazendo uso dos avanços da ciência para falar contra a ciência, né? Quando ele fala essas tolices aí da Terra plana, não sei o quê, né? Ele está falando contra a ciência, mas ao mesmo tempo ele está usando um meio de comunicação, né, que foi desenvolvido por quê? Pela ciência, obviamente, que tem um satélite ao redor de uma Terra esférica, né, permitindo a comunicação de todos os pontos, né? Então são uns absurdos que todos nós devemos ter um mínimo de bom senso e ignorar, né? E não vamos perder tempo com esse tipo de pessoas que insiste em ser uma ilha da ignorância. Porque atualmente, você sabe, com um celular como esse aqui, você acessa bibliotecas do mundo inteiro, apostilas das universidades do mundo inteiro, aulas de professores das melhores universidades do mundo. Você só não aprende se você não quiser, ou seja, você só continua sendo ignorante se você quiser, porque você é rodeado de conhecimento, não é? É só depende do uso que você quer fazer daquilo, né? Então, a gente está no momento histórico, né, que as facilidades de comunicação permitem que todos, qualquer um, né, grave qualquer coisa e coloque sem censura nenhum. Espero que continue assim, né? Que não venha aí um STF da vida colocar censura. E nisso, bem, tem os tolos falando as tolices aí que a gente ouve, né? Mas vamos ignorar isso, vamos continuar insistindo aí na ciência, na educação, na motivação dos jovens, porque não tem, né, solução a não ser por uma educação de qualidade, onde o sujeito domina essas tecnologias que estamos usando nesse momento, mas que fique atenado até para as próximas profissões que estão surgindo, né? Como essa que domina aqui as internets da vida, os aplicativos, né, que são novas profissões que você desenvolve, a robótica que está logo aí, né, cada vez mais presente em todo o nosso dia a dia, a astronáutica que está pousando naves em planetas, indo, vai e vem agora até a Estação Espacial Internacional. E a gente está fazendo o quê? Estamos aí ensinando os alunos a fazer até foguete de PVC, olha aqui, ó, e ele faz aqui até o propelente que está aqui dentro, né? Os pequenininhos aí fazem um foguete, garrafa PET, mas fazem, ou seja, colocar a ciência em ação, ele começa a dominar a ciência, né? Lei da ação e reação, mesma coisa que manda o foguete lá para ISS, né? Ele vai fazer, se divertir e aprender, e aí, quando ele fizer isso, então aquelas equações todas da física deixarão de ser só fórmula, porque o que o aluno fala? Física tá doida, é só fórmula, química então, nem me fale, né? Mas não, quando ele faz um experimento científico, e aí ele vê o movimento balístico e tal, né? Por que o foguete está se movendo, jogando um certo propelente para trás, lei da ação e reação.
Descoberta por quem? Lá, Isaac Newton, lá em 1600 e pouco, entendeu? Mas é a mesma lei que leva os astronautas para o espaço, né? As leis de Kepler, descoberta lá em 1500 e pouco, entendeu? Mas é a mesma lei que descreve o movimento da Lua, o movimento dos satélites artificiais, geoestacionários, disso, daquilo, entendeu? Então é um conhecimento de que no passado, mas do qual a gente está fazendo uso hoje, claro, fomos agregando conhecimento e que nos dá todo o conforto da vida moderna, né? E que estamos usufruindo aqui nesse momento, né? E isso é graças às ciências, obviamente, né? E a mentes que foram diferentes da maioria, que resolveram dedicar um bom tempo da sua vida em resolver um problema, né? Descobrir alguma coisa, assim como mencionei, Isaac Newton, Kepler, Newton, e na vida moderna são milhões de pequenas descobertas no dia a dia, né? Cada um está fazendo a sua descoberta. E descobrir algo dá muito prazer. E, infelizmente, a escola não propicia o aluno descobrir o prazer que é entender alguma coisa, que é fazer algo que funcione, né? Porque é muito limitado, de repente, a um quadro branco, verde ou preto, mas que se espera que no futuro breve, graças a essa pandemia, ele vai ser mais dinâmico, o nosso quadro, que as aulas vão ser mais digitais, mais cheias de recursos. Até aquela aula de laboratório que o professor não conseguia dar, porque não tem laboratório na escola, não sei o quê, quebrou. Ele vai ter que dar um jeito, ele vai ter uma alternativa ali na internet, entendeu? Essa pandemia está nos forçando a ser mais digitais, muito antes do que a gente gostaria de ser, né? Então, um efeito aí benéfico dessa pandemia. E ela revela também nossas fragilidades e nossos problemas, né? De saneamento básico, problema de acesso à internet. Mas eu queria entrar numa outra questão. Você colocou bem aí, né? A questão da aula tradicional, né? Da aula da educação bancária, como dizia o Freire, né? E vocês acham que as Olimpíadas, aí uma pergunta para os dois, né? Que as Olimpíadas ela instiga a questão do uso do laboratório de ciências, né? De ciência no sentido amplo, né? Você tem aí essa estatística, ela sempre muda, mas ela é sempre alarmante, né? Mais de 80% das escolas aí sem laboratório de ciências, né? E aí eu fico pensando, né? Será que as Olimpíadas elas provocam um professor mais instigante, que estimule no aluno a curiosidade, a criatividade, esse processo todo aí de um ensino mais prazeroso, do ensino mais gostoso, do ensino mais que faça com que o aluno tenha o desejo de ir para a escola? E aí, começa por quem? Começa por você ou Jean? Bom, realmente há males que vêm para bem, né? Esse advento da pandemia agora está provando que, sim, nós, professores, somos capazes de ter aula com alunos à distância. Não é obrigatório que a gente esteja no mesmo ambiente que o aluno para que ele possa interagir com a gente. Está provando que não é obrigatório que eu tenha um laboratório para que o aluno faça uma experimentação. Eu posso fazer com que ele faça. Tem vários aplicativos que fazem isso, né? E estão sendo criados vários outros. O que está sendo mostrado, né, mesmo que alguns possam não querer ficar sempre é bom ficar na zona de conforto, mas não tem mais isso de zona de conforto. É uma realidade, a pandemia aconteceu, não foi no Brasil, foi no mundo inteiro, a situação. E em todo mundo está acontecendo isso, não tem como mais, eu vejo como um caminho sem volta. A própria Olimpíada, a prova que era impressa, o professor imprimia a prova, aplicava para os alunos, ele corrigia. Como a prova vai ser online, a prova tem GIF, a prova tem vídeo, o aluno vai assistir, vai entender, interagir com aquilo e para poder conseguir responder. Eu vejo com o futuro próximo muito, mas muito bom para as Olimpíadas do Conhecimento nesse quesito. Porque uma coisa que já estava proposto na Olimpíada de Ciência, que eram os cursos de formação, e que a gente tinha dificuldade nos polos, nós vamos mudar totalmente. A gente já está com a proposta para, no ano seguinte, a gente já fazer exemplo da OBMEP, da OUD e outras, de a gente também ter esses cursos de formação. Várias maneiras existem de serem feitas e com custo baixíssimo e muito fácil de se fazer.
né? Tem vários exemplos aí, o próprio Canário com a uva. Na Olimpíada de Química, a gente tem das provas experimentais, que os alunos são selecionados para ir para a Olimpíada Internacional. Já tem vários anos que os alunos não vão para o laboratório fazer a prova experimental, porque são em vários estados do Brasil. A gente faz os experimentos, filma, e o aluno tem que descrever aquilo, ele vai participar daquilo, ele pode reproduzir quantas vezes quiser até conseguir, né? Então, eu vejo como uma proposta maravilhosa que está acontecendo nesse instante. Essa virada, esse movimento está sendo excelente. E as Olimpíadas estão ajudando a fazer isso. Bem, passar a pandemia, tudo o que a gente foi obrigado a utilizar não será descartado. Nós não vamos esquecer, nós não vamos deixar de usar mais as nossas reuniões virtuais, né? A gente vai continuar fazendo uso, provavelmente, nem que seja numa parte das nossas aulas, poderemos marcar alguma aula de tirar dúvida com os alunos, fora do horário normal lá que a universidade nos obriga, né? Vamos gravar muitas aulas, obviamente, ou tudo que já gravamos durante essa pandemia vai ficar guardadinho aí, você pode até ir dar a sua aula tradicional, e aí você vai falar, olha, está o vídeo ali na minha página, no meu Facebook, essa aula está lá gravada, pode assistir lá quantas vezes você quiser, né? Você pode propor exercícios para os alunos resolver, além daqueles que você deixou em sala de aula, aqui onde você resolve com animações, dificilmente você conseguiria numa sala de aula tradicional, né? Então, são recursos que vão sendo incorporados e você não vai se desfazer deles quando passar a pandemia. A mesma coisa está acontecendo com as Olimpíadas, né, que estão sendo obrigadas ali a se modificarem. Até a UBA está pensando aí no plano B de copiar o modelo aí do Jean, da ONC, né? A gente ficava na expectativa, essa pandemia vai acabar, mas no Brasil a pandemia vai ser uma pandemia eterna quase, né? Com certeza vai ser o ano inteiro de pandemia no Brasil, né? Então, vamos pensar também numa forma alternativa de realizá-la, né? Já fizemos uma consulta prévia aos professores aqui, né, sobre qual a sua preferência, uma Olimpíada virtual ou tradicional? Aí deu meio a meio, 50% certinho. Ou seja, qualquer uma das duas opções que a gente escolher vai dar certo, enfim, né? Mas provavelmente a gente vai seguir um modelo aí virtual, né? A ONC tem 2 fases, depois eles vão ter talvez aí um problema na segunda fase, se a pandemia perdurar. A nossa aqui é uma fase só, né? Então talvez a gente consiga uma solução inteira numa única fase, né? Mas é um aprendizado que a pandemia nos obrigou a adquirir e que a gente não vai se desfazer dele, entendeu? Então, é o que o Jean estava falando, você não tem um laboratório, tudo bem, não é a melhor coisa do mundo você assistir uma aula de laboratório, mas na impossibilidade de ter um laboratório, é melhor assistir uma aula de laboratório. É óbvio, né? Entendeu? Então, não é que, por causa disso, você não precisa correr atrás do laboratório, do equipamento. Quando tem, é muito bom, obviamente, né? Mas na ausência desse, e isso parece ser uma realidade no Brasil, né? A ausência de laboratório nas escolas, né? Dá para fazer de forma virtual, né? Talvez nem tudo, mas uma boa parte dá. Pelo menos por enquanto dá, né? E a gente vai trabalhar nesse sentido. Legal, legal. Agradecemos aí aos participantes, a professora Mônica, daí do Rio de Janeiro, Ana Mello, aqui de São Luís, tem uma galera também de Porto Alegre, a professora Galon, tem a galera também aqui de Pernambuco, a gente do quanto é canto do Brasil, né? E aí a professora Ana Mello já coloca a seguinte questão, será que a pandemia não veio evidenciar o quanto... Deixa eu colocar a pergunta dela aqui no ar, aqui, para vocês darem uma lida aí, fica até legal, né? Será que a pandemia não veio evidenciar o quanto o sistema de saúde, a educação, a economia estão despreparados para uma situação anômala, né? E ela vai ainda coloca mais coisa ainda aqui, né? Ela está questionando bastante. A CIT trouxe aproximação social diante de distanciamento físico. Realmente, nós estamos aqui fazendo essa... O Jean está aqui em Teresina, eu estou em Petrolina, eu estou em Socaralho, no Rio de Janeiro. Então, né, facilita esses encontros, né?
no mundo virtual. Né? E ela vai colocar o seguinte: no momento estudo inglês na escola há 5 meses, sem encontrar solução para minhas aulas. Né? Hoje eu cobrei uma solução. Né? Então, e aí, vocês querem comentar aí a professora Ana Mello, lá de São Luís? Um maior prazer. Ana, aula de línguas, eu acho que é a coisa mais fácil que tem, entendeu? Se você estuda numa escola aí privada não sei, você não deixou claro, né? Se você estuda num cursinho aí de línguas, né? Eu acho que é trivial eles darem uma aula exatamente como estamos dando aqui, obviamente, né? Não precisa reunir os alunos, a escola não precisa nem ter prédio agora, certo? Ou seja, você vai ser um empreendedor, você vai ter a sua escola, você vai dar suas aulas, você vai receber o dinheiro de todo mundo, e não precisa ter nenhum prédio para reunir os alunos nas suas carteiras lá, etc. e tal. Tudo aqui no virtual. Então vai ficar muito mais fácil aprender línguas, obviamente, né? E quanto ao despreparo que a escola estava, né, obviamente se reflete agora, certo? Se ela já estivesse feito uso das tecnologias que estavam aí disponíveis para ir incorporando essas tecnologias no seu dia a dia, hoje a gente não estaria com uma passagem tão traumática, né? De uma idade da pedra para uma idade do virtual, né? Brincadeira, né? Mas bem isso, o professor que estava lá acostumado à sua aula tradicional, e agora vem o secretário de Estado e fala: olha, agora a aula não é mais tradicional, não, porque o aluno não está aí, você não pode ir na escola, a escola está fechada, mas você tem que dar a sua aula, senão eu vou cortar seu salário, entendeu? E você tem que dar a sua aula. E aí? É só você correr atrás, assim como você aprendeu tudo que você sabe ensinar da sua vida, porque você aprendeu coisas, você é professor, você tem capacidade de aprender. Então, você tem capacidade de aprender tudo da ciência que você estudou, você tem capacidade para aprender também a usar essas tecnologias. E está cheio aí de tutoriais explicando como fazer para você dar uma aula com uma câmera até de celular. Né? Só você bota ele aqui em cima, sua mãozinha, comentando tudo que você está escrevendo, que sairia numa lousa, você está filmando aqui. Né? E graças a essas ferramentas que estamos usando aqui nesse momento, algumas delas aí gratuitas agora, né? Permite que todos os seus alunos assistam exatamente a sua aula. Todas as contas que você faria lá no quadro, você está fazendo aqui no papel. Com um celular, claro, né? E uma internet. Por isso que não tem internet, né? Rapidez, né? Para todo mundo, né? Ainda bem que tem um satélite lá em cima que o Brasil botou, né? Que vai atender aí até as regiões norte, nordeste, aí, toda a nossa Amazônia e tal, né? Mas é isso aí, vamos conseguir. Bom, eu tenho prazer de falar para a professora Ana Maria, porque São Luís do Maranhão é muito especial para mim, né? Eu jamais esquecerei São Luís do Maranhão. Morei 10 anos em São Luís, de 2004 a 2014. Né? Então, é uma relação muito boa que eu tive com a cidade, com o Maranhão. Tenho saudades até hoje, né? Mas o fato de o sistema de saúde, educação e economia estarem despreparados, na verdade ninguém estava. Nem os países ditos aí de primeiro mundo, tudo estava realmente preparado para o que aconteceu e da maneira como aconteceu, que as coisas foram acontecendo, né? Agora, isso, apesar de não estar preparado, provou uma coisa: nós somos capazes, todos. Tem várias escolas particulares que os alunos estão fazendo aula normal, porque já tinham tecnologia mesmo e tudo, né? Mas tem várias escolas públicas que estão tendo aula. Ah, mas eu não tenho internet. Bota na televisão. Tem uma televisão estadual lá que o cara vai e bota na televisão. Ah, mas eu não consigo. Põe pelo rádio, que eu escuto no rádio. Não, eu mando a aula para o seu celular. Você pega na internet a aula gravada e assiste. Jeito tem, né? Agora, preparado, as grandes mudanças que ocorreram no mundo de um modo geral, se a gente for puxar um pouco na história, eu gosto muito de história, acho que eu deveria ter estudado história, a maior parte dos grandes acontecimentos que houveram no mundo, as grandes mudanças, vieram de rupturas grandes. Ocorreram essas quebras, esses momentos mais traumáticos, e isso trouxeram um ganho enorme para a civilização humana. Né? Então, pode ser que a gente esteja passando por um desses momentos. Né? Nesse momento em que tudo está na palma da mão, você pode ver o que você quiser, né? Aquela mistificação antiga que ciência é isso, ciência é aquilo. Não, ciência é tudo, está na palma, está em qualquer lugar que você for.
Não tem por onde tirar, né? Então, eu acho que é ótimo. E quanto à solução da aula de inglês, minha filha faz inglês e todo sábado ela tem aula. Desse jeito que a gente está aqui agora, né? É rapidão, ela fica ali 2 horas no telefone e tem aula. Aperta a escola lá que ela vai conseguir. Bom, acho que talvez um grande desafio para as escolas, e a gente sempre discutindo aqui com alguns colegas, né, que o pessoal está discutindo colocar a internet nas escolas, mas eu acho que tem que fazer um papel inverso também, né? Colocar as escolas na internet. Eu acho que a gente está nesse momento aí de transição, né, que necessita de uma internet rápida, né, para acesso a vários alunos, e também essa questão aí do acesso remoto, né, do acesso via celular. Você afasta um pouco dos grandes centros, né, dos bairros de classe média, você já tem o celular ou o sistema não funcionando com a velocidade necessária. Então, assim, há uma disparidade, uma diferenciação, né, entre a internet para ricos e a internet para pobres. Acho que é um desafio que a pandemia está nos colocando aí, né? E percebo que será um desafio, né, para os próximos meses. Mas a gente gostaria de agradecer aqui a participação de várias pessoas aqui, ó, o pessoal de Baixa Grande, da Bahia, né, de Teresina, a galera aqui da Paraíba. Mas eu quero engatar outra pergunta aí para vocês dois. E a Olimpíada, ela tem maior acesso ao interior ou nas grandes capitais e nas grandes cidades? Como é que é esse contexto aí do acesso e das pessoas acessarem, né, e participarem das 2 Olimpíadas aí que a gente está discutindo? Bem, na Olimpíada de Astronomia, a gente não tem um número para dizer exatamente qual a percentagem de participantes provenientes de capitais e não capitais, mas a gente tem 10 mil escolas participando, entendeu? Da UBA no ano passado foi quase 10 mil, 9.980 e poucos, entendeu? Quase 10 mil escolas, né? E com certeza a gente tem escolas em todo o Brasil, em todos os estados, seguramente, que a gente faz estatísticas, a gente vê a distribuição, né, estadual de escolas e de alunos, então a gente tem alunos em todos os estados do Brasil. A gente tem uma Olimpíada que é uma Olimpíada de foguetes, para você ter uma ideia, né, que eles têm que lançar o foguete. E onde é que você vai lançar um foguete? No quintal da sua casa, não. Na rua, não pode. Na escola, não pode, porque o espaço é muito pequeno, né? Então, se você está numa capital, você dificilmente encontra um espaço próximo, seguro, amplo, desabitado. Mas, por outro lado, se você está numa cidade pequena, você anda 3 quarteirões para um lado ou para o outro, você já está na zona rural. Ou você já está no meio do pasto. Não, não é? E ali você pode lançar o seu foguete tranquilamente, que vai, no máximo, espantar uma vaquinha ou cair numa plantação, né? Então, nesse sentido, a Olimpíada Brasileira de Foguetes, né, que a gente tem dentro da UBA, ela favorece a quem não mora nas grandes cidades. Porque numa grande cidade você, no máximo, vai encontrar, de repente, um campo de futebol com o qual você tem que falar com o gerente para liberar você, para poder acessar aquilo. E aí o professor desiste, claro, é muito trabalho, né? E numa cidade pequena, não. Pô, professor, vamos ali no pasto ali, entendeu? 3 quarteirão para um lado, 3 quarteirão para o outro. Qualquer você está numa zona praticamente rural, né, desabitada, e facilita você fazer seus testes de lançamento de foguete. Facilita, inclusive, fazer observação astronômica, né? Porque se você está numa cidade pequena, o céu é mais escuro, né, do que numa capital, cujo céu é iluminado, né? Apagam-se todas as estrelas, né, devido à poluição atmosférica e poluição luminosa, né? Então, quem mora nas cidades pequenas e até quem está na zona rural tem um céu maravilhoso, né? E aí aquela pergunta que a gente sempre faz em toda a prova da UBA, né, que dá um mapa do céu e manda o aluno indicar ali onde estão algumas estrelas, constelações. Então, esse aluno que mora debaixo de um céu escuro, que é o caso das menores cidades e da zona rural, ele tem, né, o céu na sua cabeça. Enquanto que um aluno de uma grande capital vai ter que olhar no estelário aqui no computador, né, para ver onde é que está aquela estrela, né?
estudar o céu. Ele não olha o céu para estudar o céu, ele tem que olhar o estelário no computador para estudar o céu. E numa zona rural, né, de cidades pequenas, você olha para o céu, você admira a beleza do céu. Né? Vai lá, Jean. Bom, a ONC, no quesito participação, a gente tem uma interiorização muito grande. No ano passado, a gente teve a ONC aconteceu em 2.456 municípios de todo o Brasil. Né? É uma quantidade muito grande e a gente está pensando, né, nesse ano, né, em atingir em torno de 3.500 a 4.000 municípios no Brasil, se não for mais do que isso. E a gente eu tenho estatística, a vantagem de ter começado recentemente, né, só de 4 anos para cá, é a gente ter já tudo bem, em forma de relatórios, tudo bem estruturado desde o começo. Né? Então, a gente tem cerca de 65% dos participantes da ONC em cidades do interior. Né? 75% em cidades do interior e 25% em capitais. Né? Então, é uma estatística muito grande. 1/4 dos participantes são de capitais, enquanto que 75% são de cidades do interior. Talvez isso explique a premiação enorme que tiveram em outros tempos. Né? Eu vi uma pergunta aqui que o Leffer, Complexo de Estudos, colocou, né? Isso. A escola tem poucos alunos para participar no ONC. Eu creio que deve ter sido o seguinte: sua escola tem poucos alunos inscritos, inscreva mais alunos. Eu creio que deve ser o contrário do que possa ter entendido aí, né? Mas a ONC não cobra 1 centavo de inscrição de nada, não cobra nada, não tem nenhum tipo de despesa para inscrever, para participar, nada, né? Então, se a escola tiver 1 aluno, pode inscrever 1 aluno. Se a escola tiver 2.000 alunos, pode inscrever 2.000 alunos. Não tem limitação nenhuma. Né? Então, eu acho que essa interiorização está está mostrando que não é as Olimpíadas Científicas não são um fenômeno localizado em grandes centros. A gente teve, né, os coordenadores da Olimpíada Nacional de Ciências de Roraima, do Amapá, estados que tradicionalmente têm poucas ou quase nenhuma medalha, tiveram várias medalhas no ONC no ano passado. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Ele, coordenador, que tem acesso a pouca gente lá e tudo, ele foi procurado pelo secretário de Educação do Estado, para saber dos alunos que tinham sido premiados, como é que ia ser, que ele queria participar da entrega, etc. Então, se isso não ajuda, o que mais vai ajudar? É excelente essa interiorização das Olimpíadas. O Guilherme está falando aí que em Pernambuco tem a Olimpíada de Astronomia, a OPA, coordenada por ele, né, do Instituto Federal, né? E já tem 5 anos e 3.000 estudantes, né? Pô, parabéns aí, né, ao Guilherme, né? Mas eu queria colocar outra questão, como nossos diálogos são impertinentes, sobre as Olimpíadas e a inclusão, né, social, né, a comunidades tradicionais, né? Eu lembro que tem um livro escrito, acho que é pelo Germano, né, sobre astronomia indígena, né, e que é uma valorização, né, e um trabalho retratando e divulgando, né, o conhecimento indígena do céu, né, das tribos indígenas, né, do Brasil. Por sinal, um livro muito, muito interessante. Né? E eu queria também ouvir do próprio Jean se tem algum tipo de pesquisa relacionada à Olimpíada de Ciências, né, e comunidades tradicionais, como quilombolas, né, os próprios indígenas e similar. Né? Se tem algum tipo de trabalho nesse sentido. Ter um tipo de trabalho não tem até esse momento, porque como houve a institucionalização do programa Ciência na Escola, então a Olimpíada Nacional de Ciência é um dos 4 pilares do programa Ciência na Escola. Então foi feito um edital, as universidades se candidataram, né, e tem vários projetos que vão fazer estudos junto com a ONC. Então tem vários consórcios dos estados que foram formados, e vários pesquisadores individuais que vão desenvolver essas pesquisas junto com a ONC. E o que acontece? Nesse trabalho do Ciência na Escola, está previsto justamente a gente fazer aquilo que já acontece na UBMEP, que é
os alunos que são premiados na Olimpíada Nacional de Ciências também receberem bolsas, né, de iniciação científica júnior, para poder participar também desses projetos. Ou seja, o aluno que é premiado, né, ele pode participar de um projeto junto com a universidade, aproximando aquele aluno lá da educação básica do Instituto de Educação Superior, do Ensino Superior. Isso vai ser excelente assim que tiver efetivado, porque vai aproximar muito mais, né, essa socialização dos alunos. Eu gostaria de comentar o e-mail lá do professor Guilherme, que diz que Pernambuco tem uma Olimpíada de Astronomia. Então, parece que as pessoas gostam tanto de Olimpíadas que estão organizando até as suas estaduais, e isso é muito legal, obviamente, né, que são muito mais simples o aluno receber uma premiação lá na capital, por exemplo, uma Olimpíada de foguete, ele pode se deslocar numa distância muito menor para ir participar de uma competição estadual. Então, é um efeito aí, muito benéfico das Olimpíadas nacionais, que estão induzindo e popularizando Olimpíadas locais. Temos muitas Olimpíadas municipais, de foguete, principalmente, que todas as escolas são reunidas lá no campo de futebol da cidade, e os alunos lançam o seu foguete com a torcida de pais, professores, população em geral, né? Temos Olimpíadas estaduais de foguete e de astronomia também. Temos as estaduais, já Mato Grosso já teve uma, Alagoas tem de foguete já há muito tempo, inclusive, entendeu? E a gente fica muito feliz com essa popularização e propagação e pulverização das Olimpíadas locais, né? E que isso se torne extremamente popular. Seria muito benéfico para a educação como um todo. Pronto, maravilha! Estamos chegando aí a mais uma live aqui do Museu de Ciência Ricardo Ferreira. Ricardo Ferreira foi um grande cientista e divulgador de ciência aqui, né, em Pernambuco. E a gente procura fazer esses diálogos aqui para aproximar e dialogar realmente com o professor, né, com jovens e com cientistas aí de tudo quanto é canto do Brasil. Ó, vamos aqui, estamos chegando a quase uma hora, a gente é como o Instagram, né? Chega uma hora que a gente dá uma... Né, a gente termina a nossa live, né, nosso bate-papo, né? Para até não cansar muito o nosso telespectador. Então vamos para as considerações finais aí, Jean. Eu acho que eu gostei muito aí do bate-papo aí com vocês dois, e a ideia é toda semana, na quinta e na sexta, a gente faz aí um bate-papo com professores, com cientistas, com alunos da educação básica, né? Essa ideia de dialogar, né, sobre temas que às vezes incomoda, né, a gente enquanto sociedade, né? Lembrando que toda quinta a gente tem Meninas na Ciência, né, que são as mulheres e as meninas fazendo ciência na educação básica, na educação superior. E vamos aí para as considerações finais aí com vocês. Foi bom aí o bate-papo aí para sexta-feira. Valeu! Com vocês. Bom, agradeço pela oportunidade, né, de poder participar. Lembro a todos que a Olimpíada Nacional de Ciências está com as inscrições abertas. Basta acessar o site onsciências.org, né, e é bastante intuitivo. Se você quiser, pode acessar do computador, do notebook, do tablet, do smartphone, de onde você quiser, pode se inscrever, né? É totalmente gratuito. É necessário que um professor, um coordenador, um representante de escola faça a inscrição por conta de dados que tem colocado a escola. Mas todo e qualquer aluno que quiser participar pode. Inclusive, se você é aluno, quer participar e sua escola não quer, seu professor não quer, basta enviar um contato para a gente lá no contato do site, que a gente dialoga com a escola e você consegue participar, né? Ninguém vai ficar de fora, tá? E lembrando que a primeira fase da UNC esse ano vai ser totalmente digital. Não é necessário nem que tenha internet na hora da prova para os alunos poderem fazer o exame, né? E a gente está aí querendo divulgar cada vez mais as ciências, né? Com esses desafios que a gente propõe e melhorar a educação básica como um todo, né? Obrigado. Ok. Bem, quanto à OBA, a gente não tem uma data definida para ela ainda, ela tem uma única fase, então a gente está prorrogando aí, esperando que a pandemia, né, passe, né, ou diminua consideravelmente a ponto das escolas voltarem ao normal, pelo menos numa boa parte dos estados, para a gente marcar.
né, a UBA na forma tradicional, né, presencial, e se a coisa persistir, provavelmente a gente vai optar para imitar o Jean aqui, vai ser tudo virtual e tal, né? E aí, como a gente não tem uma data ainda para a prova da UBA, a gente prorrogou até 31 de julho agora, inscrições de novas escolas, ou seja, escola que já participa, não tem que fazer nada, já está inscrita, né? Mas se a escola ainda não participa, quiser se inscrever, www.oba.org.br, né? Ele vai lá, cadastro de escola, às vezes com o nome, o endereço da escola, com o professor, etc., né? E a partir daí ele tem acesso depois à prova quando ela for liberada, né? Mas é isso, a gente incentiva a participação não só na UBA e na UNC aqui, mas incentivamos que os alunos e professores participem no maior número possível de Olimpíadas que vocês quiserem. Se você gosta de robótica, tem para robótica, informática, biologia, economia, linguística, tem de tudo, pessoal. Mas participe das Olimpíadas, que é muito bom e é sempre muito proveitoso para todos, para o professor, para o aluno, para a escola, entendeu? Então, vamos participar e vocês estão de parabéns. Obrigado aí, Carlos, pelo convite, obrigado, Jean, pela companhia aqui. Pronto, Canali, mais uma vez, e agradecemos bastante aí. E hoje é sexta-feira, hein? Fique em casa, se possível. Nós agradecemos bastante aí, um grande abraço. Vamos ver se a gente encontra depois aí nas nossas reuniões aí da SBPC, né, nossos encontros aí de popularização da ciência. Um forte abraço a todos e boa noite a todos que participaram aí. Tá bom? Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Obrigado por todos aí pela presença. Tchau, tchau. Alô. Abraço, Canali. Valeu, meu caro.